E aí, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo certo, tô me domando aqui. Tudo Ô, tranquilo. tudo bem? Vamos lá, E vamos aí? conversar. Vamos, tu viu, né? Que foi muito popular esse Pois, nosso tema aí. pois é, vamos ver, vamos. O bom é que o que eu não sei, eu digo que eu não sei, né? E eu sei, Sim, como eu sei bem pouquinho, a gente é curioso no assunto, né? sim, Mas sim. vamos lá, Não, me tu ajuda, sabe. Lívia. Não, vou te ajudar no que eu souber. Eu até te mandei as perguntas, né? E disse: Olha, Léo, tem umas aqui que eu não sei nada. Vamos conversando. Mas realmente o pessoal acho que ficou assim, gostou do tema e também desperta curiosidade, né? Que a gente ouve essa palavra às vezes regenerativa. Até assim, em Uhum. inglês a gente fala buzz, né? O buzzword, assim, é uma palavra que fica na cabeça da pessoa, tá, mas o que que é? Então a gente vai tentar explicar isso um pouco pro pessoal hoje e, né, tirar o máximo de dúvidas possíveis. Mas primeiro, Léo, te apresenta pro pessoal que não te conhece. Tá bem. Bom, meu nome é Leonardo Canelas, eu sou veterinário, produtor rural, sou um veterinário de campo. Que gosto bastante de pasto, né? Vivo no meio do pasto, então muitas vezes não é comum assim veterinário gostar tanto de pastagem, mas eu me dedico bastante a isso. Trabalho basicamente no Rio Grande do Sul e em parte do Uruguai. E tenho uma experiência boa aí, tanto como produtor, já fui produtor de soja também na família, e atualmente tenho uma empresa de assessoria, que trabalha com pecuária de corte. Então, meu dia a dia é esse aí, viajando pelo Rio Grande do Sul, ajudando o produtor rural, né? Essa é a minha rotina. Ótimo, muito bom. E é legal também, até eu comentar aqui com o pessoal que eu te conheci, né? Tipo assim, te vi a primeira vez numa live com a Aline, lá do Tocantins, né? Daí eu Na lembro que pandemia. na pandemia. O bom que Então essa faz um live tempo. o bom que essa nossa tá sendo bem depois da pandemia, porque logo que acabou a pandemia, ninguém mais aguentava a live, né? Tava todo mundo meio saturado, né? Por aqui de live, né? Não, todo mundo começou a É, fazer live. É, foi é, bem. é. Pior. Não, mas é bem legal e também é interessante, eu coloquei, a gente decidiu botar até no título do Bioma Pampa, para o pessoal às vezes que não é daqui do Rio Grande do Sul, né, pode não conhecer e não sabe que o nosso bioma aqui no Rio Grande do Sul, acho que majoritariamente dá para dizer que é Pampa, né? Pelo menos Vamos dizer, a metade metade sul toda é sul, Pampa, né? E uhum, uma parte do noroeste do também, lá Uruguai, das Missões, é. Aí pega a uhum, metade sul do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e até um e pedacinho do Paraguai, ali no Paraguai, sul do Paraguai, lá. E é uhum, um bioma único no mundo, né? Pouca gente sabe, mas é o bioma mais ameaçado em termos de perda de território, né? Principalmente uhum, por avanço de florestamento e avanço de área de produção de grãos, basicamente soja, né? Mas todo uhum, mundo só está preocupado com a Amazônia, claro, né? É o que dá a mídia, né? Que dá a mídia e os isso, europeus adoram, né? Adoram a exato, Amazônia. Isso é Claro legal é da que a gente gente é falar, né? pequeno, né? A gente é pequeno, por isso que a gente talvez não chame tanta atenção, mas tem uma Claro, transformação até cultural bem importante aí no Pampa. A gente que vive tá enxergando isso, né? Em 20 muito, anos né? aí em 20 anos aí de atividade, vamos dizer, desde que eu entrei na faculdade em 2002 até agora, a gente vê bastante mudança no cenário total e eu acho que não dá para ficar num queixume. Acho que toda mudança ela tem mais lado positivo do que negativo, né? Então a gente está Uhum, acompanhando essa mudança aí e se adaptando a ela, né? Acho que esse sim, é o intuito da coisa. sim. É para o pessoal entender essa, digamos, essa ameaça ou esse avanço, né, de algumas culturas, tipo da soja, acho que do trigo, milho, outras também, né? Mas maioria soja, vai É, tirando, digamos, o espaço que seria o pasto do gado. Então, essa é, vai suprimindo as áreas de campo suprimindo. nativo, né? Que esse Uhum, bioma tem como característica, até se fala também no bioma Mata Atlântica, nos campos de cima da serra, por exemplo,
fazem parte dos campos, que se diz, os campos sulinos. Então, Uhum. é toda uma característica ambiental e também sociocultural que existe Sociocultural, nesses campos, tradição. é, e que a entrada essa pressão por produção de grãos, que é uma pressão econômica, Uhum. muito por incompetência nossa, né, como pecuaristas, isso tem transformado bastante assim o ambiente. Então, ali alguém já falou dos campos de altitude Santa Catarina e Paraná, isso aí, lá, campos de Lages, Uhum. Vacaria, e isso tudo assim, tem um link cultural que se tu começa a estudar das vacarias e tal, toda a formação do sul do Brasil, as guerras, tudo envolveu esses campos, né? Uhum. E isso fica meio esquecido, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar, que é pecuária, né? Exato, exato. E que é totalmente Sim. diferente da pecuária que é, vamos dizer, é famosa no mundo, que é a pecuária brasileira, mas que é uma pecuária que basicamente ela foi desenvolvida em outros biomas, né? Principalmente no Cerrado. O Cerrado No foi o Cerrado. desbravamento do Cerrado foi o que alçou o Brasil aí a ser o maior Grande exportador de exportador. carne do mundo, é. Braquiária e Nelore, é Uhum. isso aí. A gente, Rio Grande do Sul, a gente é uma ilhazinha bem pequenininha, né? No sul do Brasil, mas a pecuária brasileira mesmo está no Cerrado. Tá lá em cima. Isso é É, legal a gente falar, então a gente pode só fazer talvez essa diferenciação, né, para começar para o pessoal entender. Esse tipo de pecuária talvez mais convencional e uma pecuária regenerativa. A gente pode fazer essa certo. diferença para o pessoal? Pode, assim, basicamente, vamos lá, quando a gente fala em pecuária regenerativa, ele é um termo, às vezes até meio vago para explicar, né? Mas a Uhum. gente, quando fala em. A gente pode ter uma. Que até foi uma das perguntas ali, né? Uma pecuária a pasto, ela não necessariamente vai ser Tá regenerativa, regenerando. porque eu posso estar manejando muito mal esse pasto. Que basicamente, vamos lá, o ponto central da pecuária regenerativa é sequestro de carbono, que é o mainstream aí do mundo, é o carbono, 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 e toda essa guerra de informação, que é uma guerra cultural, que é uma agenda para a gente parar de comer carne, para beneficiar grandes corporações, isso tudo é uma outra história que aí tem que convidar o Dr. Cláudio Brasil para falar. Mas assim, a gente quando fala em pecuária regenerativa, fala em sequestro de carbono, fala em aumento de biodiversidade, fala em beneficiar a qualidade da água, e fala em respeitar o tal do tripé da sustentabilidade, que é ambiental, social e econômica. Então, essas coisas andando juntas, formando um sistema mais resiliente, tá? Uhum. E que basicamente, assim, preza por melhorar antes de substituir. Então, quando uma pecuária convencional, a gente vai lá, ara a terra ou mata o que tem ali e bota uma monocultura em cima, a pecuária ou a agricultura regenerativa tende a trabalhar com mais diversidade. Então, com mais de uma cultura, com mais de um pasto, às vezes com mais de uma espécie animal. Uhum. Mas, assim, sobretudo, a gente trabalha dentro de uma linha onde a gente acredita que o componente animal, e aí o ruminante, pela Uhum. capacidade dele, que ele tem de transformar fibra em alimento, para ele e para nós, né? Converter isso, a gente acredita que o ponto central é que o componente animal ele Tem que estar. tem que estar Uhum. junto no sistema, seja uma fazenda que a prioridade é soja, que a prioridade é arroz, que a prioridade é milho, o componente animal ele é importante porque é ele que vai permitir com que o sistema fique mais resiliente. Por quê? Porque eu vou ter o pasto e eu tendo pasto eu aumento absurdamente a minha capacidade de sequestrar carbono via fotossíntese, que vai lá para as raízes, e isso a um custo muito baixo e até mesmo um custo zero. Então, Uhum.
o ponto central da regenerativa é isso. E aí, a gente, claro que está falando de pecuária, mas aí se confunde pecuária e agricultura. Agricultura. Agricultura sendo a produção de alimentos e fibra para o humano. Isso é agricultura. Então, a pecuária está dentro da agricultura. Então, por isso que às vezes o pessoal brinca, agrônomo, agrônomo. Não, não sou agrônomo, eu sou veterinário. Mas a gente bota um pé ali para entender um pouco melhor essa questão do solo, né? Que é o ponto vital do que depende a nossa vida, né? Então, Exato. quando ocorreu lá a Revolução Verde, né, onde se abriu muita área agrícola, toda a base da produção era no petróleo, e ainda é muito, né? Uhum. Principalmente nos países de clima temperado. Então, hoje a gente olha muito mais para a questão do solo, e aí, voltando para o bioma Pampa, né? Hoje praticamente não se fala em agricultura, em produção de grãos, arroz, soja no Rio Grande do Sul, sem uma diversificação, principalmente com pecuária, sem culturas de cobertura, sem tu fazer Uhum. rotação de culturas, então nunca a mesma cultura ano após ano. Então isso vem mudando muito e assim a maioria das pessoas não sabe, mas a gente está muito à frente como agricultura no mundo hoje. Só que a narrativa ela é contrária, né? É Então, inversa, né? eles É. batem muito na gente, talvez por a gente ser muito Por a gente competitivo, né? estar. Uhum, É. E é exatamente. engraçado porque tem muitos produtores que estão fazendo um baita de um trabalho de regeneração e que nem sabem disso. E estão fazendo isso por um viés econômico, sem estar tão E preocupado com tudo o bem, que ambiente e não é nada tal. de errado. E isso é ótimo. Não, isso é ótimo, Uhum, porque uhum, pelo motivo, por qualquer motivo, ele está indo pelo caminho que tem que ir, né? E claro. a gente, eu acho que rapidamente vai virar referência. Já é Uhum. referência e vai virar cada vez mais referência como potência ambiental mesmo. Sim, sim, eu também acho. Tu sabe, Léo, que até surgiu aqui, deixa eu ver se que eu passei, é que acaba passando aqui uns comentários e eu perco, pessoal, desculpa. Mas quando tu tava falando, deixa eu ver, compara também tamanho de carcaça média no Ah, tá, esse tu já comentou. Eu lembrei daquele documentário, né? Eu não sei se o pessoal fez a nossa sugestão, foi na nossa sugestão, mas tem aquele documentário que eu coloquei até no feed, que o nome é Solo Fértil, tá na Netflix. Tem muita coisa que eu não gosto daquele documentário. Bastante Sim, até. Mas tem sim. umas partes muito boas. Tem aquele, o Gabe Brown, que tem a Uhum. fazenda nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que é Dirt to Soil, né? Que seria assim, terra né, para solo, ou transformando terra Exato. em solo, que é muito bom, assim, referência nessa área, e que justamente ele explica um pouquinho, digamos, desses incentivos perversos quase que o governo dos Estados Unidos coloca nos fazendeiros, né, nas pessoas, que lá sim é separado a parte do cultivo, né, da soja, do milho, principalmente do milho, e o gado completamente, né, os animais, os ruminantes completamente separados. Daí que a gente vê aquelas, no filme aparece, no documentário aparece aquelas imagens que a gente sabe, os factory farmings, né, Uhum. de Os gado, que confinamentos daí, enormes e tal. confinamento enorme, que no Brasil não é assim, Claro, né? Só claro, para falar claro para o claro. pessoal para ver aquilo e entender Claro, que não é, porque lá tem claro. toda uma estrutura econômica muito diferente aqui do Brasil. E Aqui a gente tem. conseguiu ficar competitivo, né? Como tu Sim, estava falando. claro. Não, e assim, principalmente por uma questão climática, né? Uhum, Por exemplo, o plantio direto que a gente faz aqui, com cultura de cobertura no intervalo e tal. Isso nos Estados Unidos é bem mais difícil, né? Porque tem a questão da camada de gelo em algumas regiões, eles têm que revolver uhum, solo, e então eles sofrem uma pressão muito grande, climática. uhum. Também eles não têm pasto o ano inteiro, como a gente tem, então isso tudo dificulta muito a vida do produtor lá, e a gente aqui é muito abençoado Privilegiado, pelo privilegiado pelo clima. E o Rio Grande do Sul a gente está no subtrópico, né?
Então, a gente aqui tem mais diferenças ainda. A gente tem a possibilidade aqui, por exemplo, de no mesmo. Primeiro, a gente tem chuva, embora imprevisível, ela é distribuída ao longo do ano todo. É, e a gente tem a possibilidade de usar aqui, por exemplo, pastagens no mesmo ano que se produz grão no verão, se produz pastagem no inverno. Uhum. Então, é uma característica do subtrópico. No Brasil Central já tem um comportamento Não dá. diferente. Então, o Brasil também é muito grande e a gente no Pampa aqui tem, além do que a gente falava lá no início, a pastagem natural, que vem perdendo espaço por pressão econômica, Uhum. e tem a possibilidade da integração lavoura-pecuária, que tem casado muito bem, e as propriedades hoje no Rio Grande do Sul, elas têm uma característica muito de mosaico, né? Então, tu tem uma área que é totalmente conservada, de campo nativo, outra área que é destinada à produção de grãos em rotação com pecuária, tem áreas de preservação permanente, então É tu tem muito todo um variado, né? é muito variado e como é um negócio onde o produtor não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito um pacote, tu tem muitas Pronto. possibilidades, porque o clima te Uhum. permite tu fazer muitas coisas, né? Então, é muito variável. O que a gente tem, falando de pecuária regenerativa, são alguns princípios. Então, são os princípios de sequestrar carbono, e para isso tem que Uhum. ter manejo adequado de pastagem, e aí tem formas de fazer isso, tem sistemas de pastoreio que tu pode acelerar esse processo. E também, assim, até bem discutível isso, até tu antes tinha me mandado umas perguntas ali. Uma das perguntas é, como fazer essa transição, né? É, Uhum. Sim. na verdade, pecuária regenerativa, agricultura regenerativa é uma transição permanente, é uma evolução permanente. Então, é, é, o, vamos dizer, o caminho é ter um sistema mais resiliente, ter menor dependência de insumos, sequestrar mais carbono, reativar os processos naturais do solo, mas isso dentro de um processo evolutivo, é uma coisa que nunca vai acabar, né? Então, Uhum. é Sim. importante deixar Não é claro assim, também isso. hoje Não tá é ou assim. uma coisa ou outra. Uhum. O que Outra. existe é um modelo mental de um jeito e um modelo mental de outro. Tem gente que vai Uhum. continuar fazendo arroz em cima de arroz, o planta arroz no verão, o inverno não tem nada, é água e barro, Uhum. e no outro ano tem Uhum. arroz, e assim durante 20, 30, 40, 50 anos. Sim. Só que é um sistema muito frágil sob o ponto de vista ambiental, econômico, né? E é um Sim. sistema que tende a acabar. Ele tende por algum motivo, esse cara provavelmente saia do negócio, se ele não mudar. É. Eu ia te perguntar, Léo, como que surgiu pra ti, assim, da onde tu ficou sabendo, onde tu Uhum. leu, por que tu mudou? Porque tu falou no início que tu até produzia soja, né? A tua família, vocês produziam Sim, soja, agora sim. estão no gado. O que que fez vocês Isso. mudarem? Na verdade, assim, a soja não é excludente. O cara tem uma lavoura de Sim. soja e mesmo assim está regenerando solo, fazendo esse caminho. Mas assim, no meu caso, bom, eu tenho a minha atividade de assessoria, que eu trabalho com diversos tipos de sistema de produção. Eu Uhum. procuro aplicar os mesmos princípios em todos, embora cada produto está numa fase evolutiva desse processo, mas a gente busca aplicar. Ah, na propriedade da família, eu venho um pouquinho atrás, eu tenho um lado da minha família que é um lado totalmente de agricultura, é, um negócio que era de sojicultor e plantador de trigo, um negócio
que era muito bom, mas com uma visão muito reducionista, uma visão convencional, ou seja, era agricultura, 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 e esse negócio quebrou. Quebrou, eu vivenciei isso quando jovem, né? E eu tenho um outro lado da família que é um negócio pecuarista, mais conservador. Uhum. Lá pelas tantas, em 2004, 2005, essa propriedade fica aqui no litoral, essa propriedade de pecuária, teve uma oportunidade de entrada de soja. Tá? A soja estava expandindo dentro daquela questão do que a gente falava do bioma, Uhum. e entrou a soja. E a gente ficou 15 anos plantando soja, fazendo uma integração meia boca, ou seja, tinha soja no verão, pastagem no inverno, mas sem muita ciência, sem muito conhecimento, tá? Uhum. E sem muita escala de produção, que é uma outra coisa importantíssima para quem tem produção de grãos, para quem que precisa de aporte tecnológico. Então, a gente ficou 15 anos nesse processo e avaliou que, mesmo tendo boas colheitas e tal, a gente avaliou que o negócio não era para nós, a gente tinha origem de pecuária e resolvemos voltar. Só que a gente resolveu voltar e aí foi que me deu um estalo, porque a gente começou a ver um movimento de regeneração de solos via pecuária e tal, um conceito vindo um pouco mais forte. E aí a gente resolveu reverter esse sistema para a pecuária novamente, com baixa introdução de insumos. Então, Uhum. basicamente, focando em intensificação de pastoreio e em recomposição desse solo com alguma adubação mais pontual, mas sem muito investimento pesado. Tá? Uhum. Eu me deparei na época com um estudo da Austrália, até anotei aqui, ó, Dale Ashton é o nome Ah, que dele. legal. E eles avaliaram por 10 anos numa região lá de New South Wales, que é uma região muito parecida com o bioma Pampa, uma região pastoril, com Uhum. clima também temperado, né? Um inverno um pouco mais rigoroso, mas onde eles acompanharam produtores rurais que faziam um sistema convencional que tinha arroz, era um sistema basicamente de arroz, e outros produtores que faziam um sistema que eles chamaram de regenerativo. E aí foi a primeira vez que eu me topei com o termo, né? Isso foi quando, Regenerativo. Léo? Isso foi quando, Esse tu lembra? estudo é esse estudo é de 2012. Eu me deparei Ah, com isso em 2015. Foi quando a gente começou a fazer a transição do modelo de sair da soja aham. 100% para reverter em pecuária. É, e aí eu vi que as conclusões daquele estudo de 10 anos era que os sistemas, aqueles produtores que adotavam a pecuária regenerativa, eles tinham sistemas mais resilientes, com menor custo. É, o lucro deles era menor, mas era menos variável, ou seja, eram sistemas mais Mais estáveis, mais estável. resilientes. Uhum. E eles analisaram por questionários lá qualidade de vida familiar. E esses produtores que conviviam com menos risco, conviviam com sistemas mais estáveis, mais previsíveis, que a pecuária tem Uhum. isso, né? A previsibilidade é uma atividade, embora Sim, menos imagina, rentável, muito mais estressante. previsível. É. É. Uhum. Eles tinham, então foi constatado que eles viviam melhor, vamos dizer assim. E Uhum. aí comecei a ir a fundo e comecei a ver, conheci o trabalho do Alan Savory, Ah, lá que legal. do El Mate, dos Vasqueto, lá na Argentina, e aí a gente Uhum. foi visitar a propriedade dos Vasqueto lá na Argentina, que tem um Olha só. sistema completamente maluco com ovelha, bovino, Tipo galinha, Joel. poedeira, tipo Tipo Joe Joel Salatin. Salatin. Aham. Galinha poedeira, frango, engorda de frango, abate em casa, vende Aham. no povo. Então, e aí ali sim, isso é recente, na verdade, esse processo
de mais assim estudo, ele é recente. Isso foi Uhum. em 2017, 18, Sim. pré-pandemia ali. Aham. E aí a gente viu que não, o troço, a coisa ela anda de uma forma um pouco diferente. E aí foi interessante que todo mundo que vai mais para. Porque ela é uma linha ecológica, né? Isso aí, a Uhum. gente até tem um pouco de meio pis em ovos para falar, porque os caras olham para mim e dizem, Essa bah, é mas esse chata. cara aí, não é, daqui a pouco esse cara aí é militante. Não é por aí. Quem me conhece sabe. Mas assim, e aí a gente viu que não, a chave vira um pouco diferente. E aí tu começa a estudar esses caras e eles falam muito, mais de um autor, de anos de miséria. Então, quando tu sai de um processo de agricultura muito intensivo, mecanização, adubação química, fertilizante, né, É, pro pessoal entender. defensivo. Isso, só para quando tu comentou até do qualidade de vida, eu fiquei na hora pensando nos fertilizantes, nos defensivos químicos, tudo isso que precisa para o pasto. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, só para me implantar um alface, uma coisa precisa de coisa. Não, o pasto que o boi vai comer também precisa, né, Claro, digamos assim, é, é claro, uma planta. principalmente num sistema mais convencional, porque o que que acontece? Vamos Isso lá. aí. Um sistema que tem agricultura com pecuária. A produção de grãos extrai muito, exporta muito nutriente Puxa do tudo. solo. E Aham. sai lá no caminhão. Então, Uhum. tu tem que repor. Quando tu vai para a pecuária, a extração é praticamente zero. Em alguns casos, tu tem, num processo de médio e longo prazo, uma construção de biologia de solo, que aí a gente conhece isso daqui desse processo, a gente não conhece, Uhum. não tá nos livros lá, um mais um é dois, é outra coisa, tá? Uhum. E aí começa a virar uma chave diferente. E esses autores que eu estava falando, eles falam muito de os anos de miséria. Então, quando tu deixa de mecanizar, de adubar todo ano, de às vezes semear todo ano, quando tu quer reverter esse processo, tu tem muito pouco pasto. Parece que, tipo, tu terminou com a terra, tu esterilizou a terra, Uhum. né? E Entendi. aí, aos poucos, tu vai corrigindo e vai manejando. A gente não vai ter tempo para falar em tudo aqui, mas esse Uhum. processo, na minha experiência, que ela mais ou menos coincide com os relatos que eu já tive de produtores que fizeram isso, de 3 a 4 anos tu leva para virar a chave de novo. E o que que é virar a chave? É tu ter já um solo mais fofo, tu ter muita atividade biológica, minhoca, besouro, aranha, formiga, tudo que tu pode imaginar. Mas tu tem que passar Uhum. por um processo e conviver com aquilo ali. E durante esse período, tu produz menos. Então, é Uhum. isso que é difícil. E aí, Complicado. é difícil. Então, por isso que quando me perguntam, mas eu vou fazer uma analogia, tipo, eu chamo de, o Vale da Utopia, né? O cara não pode cair no Vale da Utopia, que é tipo, não, esse sistema Troca. convencional, predatório, blá, 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 Uhum. tá errado, vou trocar e vou ser orgânico. Não, Uhum. provavelmente vai te dar mal, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver e economicamente, Claro. de uma hora para outra, as coisas não vão funcionar. Então é uma transição. E essa Alguém falou aqui, transição ó. lenta e gradual, de Estão nos preferência. anos de miséria. Os anos de miséria, Ai, que tem que coisa. ter É, mas paciência. é bom que tu explique, né? E tem justamente assessoria, É, né? Eu acho que é legal é, isso que tu vê isso na prática. Tu não tá achando, não, eu li naquele lugar. Não, tu vê isso, tu já passou. claro, Que claro, interessante, claro. que interessante. E E tu, assim, vai. E vai tem, lá. não, e tem muito assim de alinhamento de expectativa, né? Eu que trabalho com assessoria, todo dia eu trabalho com alinhamento de expectativa. Então, tem que ver o que que o Uhum, cara, onde é que tu quer chegar, né? Qual é a tua exigência por recursos, por tempo, exato. e aí adaptar o teu sistema. E não tem certo e errado. O que eu acho que não é que é errado,
é arriscado e tem prazo para acabar, é o cara lá que está no. Eu falei do Vale da Utopia, hoje eu tô frasista, tem o. Como é que é? O Monte do Paradigma, que é o cara que está lá em cima de um monte e ele diz: eu sempre fiz assim, eu quero ganhar dinheiro, o dinheiro que se ganha hoje, e eu vou por aqui. Porque eu vou fazer soja porque é Uhum. soja que dá dinheiro, vou fazer só arroz porque arroz dá dinheiro. E a gente vê muito isso, assim, a gente que anda na rodovia direto, olhando para os lados, É o que tu vê. é assustador, porque, e tu sabe, a gente que conhece os negócios por dentro, a gente enxerga o cara que tu passa lá, aqui, Rio Grande do Sul, é inverno, em julho, e o cara tem uma cancha de arroz cheia d'água, esse cara tá endividado. Isso é certo, que esse cara não tá dormindo direito. Leonardo, não é bem assim. É por aí. Olha, me mostrem um que não está nessa situação. Porque o cara tá na monocultura, ele tá na década de 80 ainda. Uhum. 1980, 1990, ele não tá nos anos 2000 ainda. E tem muita gente assim. Por isso que quando falam que o agro é pop, o agro é tudo, a gente fica às vezes meio assim, mas nós temos que mostrar a realidade também tem muita gente que ouve esse discurso que a agricultura é tudo de bom e tal, e não muda, né? E a gente E tem não que muda, mudar. O claro. mundo está exigindo que a gente mude, né? A gente precisa mudar. Exato, Nós estamos, exato. não, se estiver desviando muito o assunto aí, volta Não, pro roteiro. não, tá ótimo. Não, não, tá ótimo. Não, eu tinha algumas questões aqui, até que o pessoal já tinha feito, que eu ia te fazer mais pra frente, que a gente já tava falando, né? Teve essa da diferença, que a gente já falou. Isso de quanto tempo para mudar da convencional para regenerativa, tu também já falou, né? Um pouquinho, né? Uhum. Já respondeu, na verdade. Uma outra pergunta que eu ia te perguntar, uma coisa que eu ia te falar, Léo, é se tu tem algum exemplo, tu falou da tua, né? Mas tem algum outro exemplo, até Uhum. porque o pessoal às vezes pergunta: Lívia, mas esse negócio aí do Sacred Cow, até para quem não lembra, né? Tem vários dos infográficos, quem tá chegando agora também na live, vários dos infográficos que estão no meu feed são desse livro aqui. E eles falam muito de agricultura regenerativa, da importância dos animais no campo, tudo isso que a gente está conversando aqui tem, né, os infográficos que eu traduzi do livro. E tem uma coisa que aparece, é assim: mas isso é nos Estados Unidos. Mas será que aqui tem? Uhum. Tu tem algumas experiências, Léo, que tu já Tem. viu isso na prática? Sim, a gente, bom, tem ali a propriedade da nossa família, que a gente tem feito isso. Hoje ela é uma propriedade 100% pecuária. A gente tem uma outra propriedade arrendada que é lavoura e pecuária, então tem um terceiro que planta soja e a gente tem pecuária em cima. Uhum. E tem a São Miguel, que até é um case aí Um nosso case. amigo, cliente, é, que a gente aprende muito com ele, que também é uma integração lavoura-pecuária. Então, tem arroz, tem soja e tem pecuária. E Uhum. tem. O que que acontece? É, Eu vou escrever aqui para o pessoal, se quiser. Pode continuar falando, eu só vou tá. escrever aqui. O que que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem boa parte das áreas são agrícolas. E aí, nessa propriedade específica, na São Miguel, boa parte da área, em torno de 70%, 80% da área, ela vira agricultura no verão. Ó, tem a Estância Coxilha também, ó, O Vitor. Victor, verdade, agora que eu vi que ele estava É, é, aqui. a- até tênis com couro da Estância Coxilha tem, que eu sei. Eu quero É... comprar um, só não encontro, Vitor. Ah, então boa parte dessa propriedade ela vira agricultura no verão. E aí Uhum. o proprietário, que é o Miguel, ele nos estabeleceu um desafio que ele não queria reduzir a pecuária, ele queria continuar crescendo com pecuária, mesmo com a agricultura avançando não, ela estabilizou em termos de área, Estabilizou. ela pipoca ao longo da propriedade, então um ano é soja, um ano é arroz,
fica esse ciclo e às vezes a terra também descansa e vira pastagem por alguns anos. Mas tem um Uhum. pulmão de campo nativo, então um campo que nunca foi agricultura e que poderia muito bem virar agricultura, talvez se pensasse isoladamente naquela área, sob o ponto de vista exclusivamente econômico, aquela área tinha que virar Uhum. soja ou arroz. Tá? Tem água, tem Se não fosse o topografia, tem Miguel. tudo. Se não fosse uma cabeça privilegiada que disse não, a gente quer continuar tendo pecuária, a pecuária é importante para todo o sistema e quando se fala em arroz é extremamente importante por uma questão de o arroz produz muita palha e a vaca entra incorporando essa Hum. palha e tal, isso diminui mecanização, acelera a reciclagem. Mas aí a gente começou a buscar como fazer para ter o máximo de número de cabeças numa área muito pequena. E aí a gente começou a ir para técnicas de pastoreio que vão muito nessa linha da pecuária regenerativa. Isso é uma Uhum. bronca desgraçada no Rio Grande do Sul, porque tem uma tem paixões aí quando se fala em Uhum. sistema de pastoreio, às vezes não dá nem para falar alguns nomes, porque aí já É é tipo verdade. eleições 2022. Mas assim, o fato é que sistemas rotacionados com alta concentração de animais fazem com que o pasto suporte 30, 40, 50, 100% a mais, 200% a mais de animais, De dependendo animais naquele de X de espaço. como tu faz. Aham. Várias trocas frequentes, ou seja, o máximo de animais possíveis no menor espaço possível pelo menor tempo possível e o Hum. maior tempo de descanso possível. E isso é uma coisa que, se a gente olhar a pesquisa, eu tive dentro de universidade, a pesquisa da parte forrageira de pastagens no Rio Grande do Sul, ela não abordou isso, ela não abordou essa intensificação tão Uhum. grande como a gente está fazendo nas propriedades. Então, não tem informação de pesquisa. Conversando lá com a Aline Kerli, da Agropecuária Kerli, ela também, fazendo contas de crescimento de pasto e tal, as contas às vezes não fecham. Então, tu não tem um embasamento teórico suficiente para, assim, uh, uh, conseguir ter uma verdade científica, vamos dizer assim, Sim, entende? Então a entendi. gente vai muito na tentativa e erro. E aí, Uhum. dentro lá da São Miguel, a gente Vocês estão ponteou fazendo esse. ultradenso? É ultradenso, tipo a Aline. Estamos Tipo. fazendo em Ah. alguns períodos do ano ultradenso para conseguir mais tempo de descanso, para conseguir que os animais consumam tudo. Tá aí dentro Uhum. do nosso tema, que é pecuária regenerativa. Com isso, eu Uhum. consigo uma concentração absurda de dejetos. E aí eu distribuo melhor a fertilidade, concentro melhor a fertilidade, e a resposta disso no campo é No realmente campo. surpreendente. É. Aí tá, a gente está batalhando para começar a medir isso de alguma forma. Tem algumas medições ecológicas que a gente pode fazer e vai começar a fazer agora na primavera. Uhum. Mas como a gente trabalha muito, é difícil a gente gerar informação com método, né? Então, Sim. como tem muita coisa na tentativa e erro, não é fácil, mas convido aí, se tiver algum pesquisador que quiser vastos dados de campo, a gente tem. Precisamos de Olha ajuda só. para É, isso é botar muito isso no bom. método. Exato. Tem aqui um comentário do Lipe. A professora Dani Furian, não sei como se pronuncia, tem abordado essa questão do manejo rotacionado da ILP, na ILP. Eu não conheço Uhum. a Dani, mas. Tem, inclusive tem trabalho aí, tem um trabalho que um ex-colega lá da URGS, o Denardim, publicou lá no grupo do pessoal da Integração Lavoura Pecuária,
eles mediram quanto a soja produzia a mais debaixo das placas de esterco do bovino que andava no inverno ali. E dava Uhum. 7 sacos. 7 sacos de soja por hectare de diferença. Ou seja, tem um incremento pela fertilidade que aquele bovino Uhum. deixou ali sem extrair. Então tem um mundo aí Muita para coisa. para É, ser. é. Alguém comentou, a Fábrica de Bezerros comentou aqui, ó, a pesquisa do Brasil não abordou nada sobre pastoreio. A gente importou um modelo dos Estados Unidos de ganho individual, com ali uma coisa que a gente não falou também de adaptação genética, né? Biotipo do gado. Boa parte das propriedades, vamos falar do Rio Grande do Sul, onde a gente usa um biotipo selecionado para confinamento. Acho que o pessoal da Santanice estava aí, que eu acho que Uhum. eles trabalham muito nessa parte de biotipo pastoril também, e isso é fundamental, né, para a pecuária regenerativa, tu ter um animal que converta bem a Adaptado. pasto, né? Então tem muita coisa, muito conhecimento para a gente gerar, né? E isso aí, opinião minha é que isso não vai sair de dentro de centro de pesquisa, isso vai sair do produtor. O Do produtor, produtor para dar. o produtor está na frente, Sim, o produtor está puxando a frente nisso exato. aí. O pessoal vai ter que ir atrás, vai ter que correr atrás para conseguir medir, para a gente conseguir mostrar, né? Isso aí. É engraçado, ó, a Santanice fez assim, ó. É verdade. Confirmaram. É engraçado, Léo, porque esse infográfico que eu postei hoje, depois o pessoal quiser ver, não viu, ele fala justamente que o gado pode beneficiar o clima. Que ele mostra o quanto, né? Ele está fazendo ali um balanço. É um gráfico bem simples, na verdade, que mostra a questão da emissão do metano, né? Equivalente a carbono, e o quanto no solo, quanto esse carbono estando no solo, acaba que o total, né, a emissão, digamos, líquida final, seja de sequestro e não de emissão. Ou seja, aquele X lá, aquele hambúrguer, o quilo de carne emite X quilos de carbono, ou seja, tu não está emitindo mais carbono, e sim tu está sequestrando. Então, isso é legal, por Exato. quê? Porque faz pouco tempo, alguns anos, na verdade, que se conseguiu colocar, digamos, uma metodologia, quanto de carbono está nessa raiz, porque não é assim, o pessoal pensa, tá, a árvore sequestra carbono porque ela está crescendo, eu vejo ali o caule, eu vejo a estrutura da árvore para cima. Agora imaginem a raiz e o carbono que alimenta os micróbios todos embaixo do solo que a gente não vê. É isso que o pessoal às vezes Sim, não entende, né? claro, A gente fala claro. assim, a árvore é fácil, todo mundo entende, tem carbono, ela fez a fotossíntese e essa massa, né, essa madeira é o carbono, eu vejo, tá aqui Sim. claro. Mas toda essa raiz, tudo isso que está ali embaixo, tudo isso que foi, né, até 40% de todo o carbono que é, digamos, passado assim pela planta, Uhum. vai para baixo e fica lá, né? Cria novo solo, né? Que Claro. todos os animais ali, o minhocas, outras coisas, tudo eles têm essa função. Então é legal porque esse estudo foi um dos que mostrou isso. O carbono que está no solo, assim, e foi 2020, eu acho. Então é muito recente. Então é exatamente, Uhum. essa fazenda já está fazendo isso, outras já estão fazendo isso, mas até sair na literatura, até o Claro. pessoal ter Claro. acesso e ser difundida essa ciência. E aí daqui a pouco vai ter briga metodológica aí, porque um cientista vai Vai! olhar para o outro e vai dizer que eu fiz recentemente um curso que da Ovis 21 da Argentina, que é vamos dizer assim, um hub do Savory Do Institute. Savory. Uhum. É, e eles têm uma metodologia bem interessante que se chama EOV, que é uma verificação ecológica. Então, é uma série são planilhas que tu preenche de scores visuais e também tem algumas coletas de longo prazo de solo para medir sequestro de carbono. Uma metodologia bem simples. Eu não sei isso no meio científico se é bem aceito ou não é, mas eu acho interessante ter referenciais, entendeu? E assim, a Claro. questão da regeneração tu tá enxergando, não é. Eu não preciso ler um artigo publicado lá não sei aonde. Eu tô enxergando debaixo dos Uhum. meus pés, entendeu? Uhum.
Tu pegar um solo, E tu ver a vê como é que ele diferença dos era, tu dois. vê a diferença, tu enxerga, tu sabe que ele está produzindo. É isso que a gente. O que que é o mais importante? Vamos lá, tem que estar produzindo bem, porque esse produzir bem é tu ter produto para vender, tu ter produto para vender é tu ter renda. E os teus custos estarem controlados, e tu tá menos dependente ao longo do tempo de insumos. Claro, claro. Isso é pecuária regenerativa. Eu tenho minha conta de óleo diesel, ela vai baixar, a minha dependência de fertilizante ela vai baixar e ao longo do Uhum, tempo tu vai numa melhoria contínua. O que uhum. se vai ser mais rápido ou mais lento vai depender de cada contexto, né? Então, e o legal é o seguinte, ó, tu vai para pecuária orgânica. Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não pode não sei o que. É um troço muito Já. ideológico, entendeu? Uhum, E aí sim. tu vai para o conceito de pecuária regenerativa, não tem o que não possa, tu pode usar tudo, desde que tu esteja progredindo num sentido de melhoria contínua. Mas Uhum, não é claro, excludente, entendeu? Claro, tem uns claro. absurdos que são excludentes, mas Sim. tipo, o cara ter uma monocultura de um arroz em cima de um arroz por 20 anos não estava fazendo pecuária regenerativa, né? Agricultura regenerativa, mas Sim. de resto, se tu tá numa evolução, acho que tá regenerando. Exato, exato. Ah, que legal. E além da São Miguel, tem alguma outra? A gente já falou do Victor, até eu vou comentar aqui, talvez o Victor já tenha saído, não sei. Mas quando a gente foi na Expo Inter, né, Léo? Que a gente até se conheceu pessoalmente lá, e eu também, tu também foi, a gente participou lá de um ciclo de palestras que tava o pessoal das Estâncias Gaúchas. Depois eu vou botar, quando eu salvar essa live, eu Marcelo, coloco o Marcelo, e estava também o Victor lá com o pessoal da Vert, que é a empresa de tênis, né? Que eles têm realmente uma pegada regenerativa, não é pouco a gente elogiar assim, realmente o trabalho deles. Junto com o pessoal das Estâncias Gaúchas, eles têm, né, com algumas estâncias aqui no bioma Pampa, toda a produção de couro, né, todo um cuidado com o couro deles, cromo free, né, sem cromo, várias coisas que eles estavam explicando nessas palestras, e é muito legal isso. O como a gente não está falando aqui só, a gente está falando de carne, talvez o pessoal que goste aqui, né, e esteja ouvindo, fica pensando, tá falando da pecuária, né, de corte e tal, a gente fala da carne, mas imaginem agora isso acontecendo para todas as outras cadeias. No caso da Vert, ela foi lá e especificamente conversou com essas estâncias, né, com esses pecuaristas e tem esse trabalho muito bom sendo feito porque ela precisa de um produto, um subproduto, digamos, né, que é o couro. Agora imagina se outras várias empresas se claro. preocupassem e incentivassem isso, né? Quantos mais Fazenda São Miguel ou Coxilha a gente teria se tivesse essa cadeia, né? Mais empresas e até mais demanda nesse sentido. Então acho legal a gente falar Sem isso dúvida. e comentar dos exemplos para o pessoal saber, porque Claro. seguido vem É, pergunta. é. E a qualidade do produto também, porque isso pouco se fala, né? Esses dias eu assisti uma Uhum. palestra sobre densidade nutricional de alimento, né? Certamente tem carne e carne, né? Ah, sim, sim. Qualidade, densidade nutricional aqui, né? O produto que eu vejo mais visível é ovo de galinha. Ovo de É. galinha, se tu pegar uma galinha que cisca e uma galinha que não cisca, o ovo é totalmente diferente. Isso não é Uhum. viagem, é tu pegar e Não, é quebrar um ovo do lado do verdade. outro. Não, é Carne, verdade, é a verdade. gente que está acostumado a comer carne desde cedo, cada carne tem um gosto, é totalmente diferente. Uhum. Então, densidade nutricional também é afetada pelo solo, né? O animal está comendo o que tem ali embaixo, né? Sabe que hoje mesmo eu li um termo que tá vindo, né? Que é para ser agora para carne, que é o terroir. Sabe quando falam do vinho, do Uhum, queijo? Estão falando assim, carne, se eu não me engano, foi no Cicarne, do boletim Cicarne, que estavam usando, vão usar esse terroir da carne. termo, Uhum, o terroir da carne, que é justamente isso. Pessoal, toda a questão do pasto, do ambiente que ela claro, tá, tudo isso vai alterar a claro, carne. Não, e tem estudo é, já mostrando a diferença aqui claro. do sul, eu acho até foi no depois do ciclo da Vert que eu pesquisei
e mostrava, era assim, a diferença estatística era significativa. Mostrava assim, de confinamento aqui do Pampa, e era realmente. Se tu for ver lá, sei lá, o chocolate dos Alpes suíços. Por que que o chocolate lá é diferente? Vou falar de um outro Uhum. produto, o arroz da planície costeira externa, que pouca gente sabe, que tem uma denominação de origem, Ah, porque como é? é uma região que é entre a lagoa e o mar, é uma península, Fica. a regulação térmica ela é melhor, a amplitude térmica é menor e Uhum. confere uma consistência, uma qualidade ao grão que é diferente. Eles Olha alcançaram, só. vou fazer propaganda aqui, arroz Palmares, comprem arroz Palmares, vocês vão ver que é diferente. E não, e aí tava falando de outros exemplos, tem também um outro pessoal que a gente trabalha, que é o Grupo Cavalhada, que também, dentro de um viés de alta produtividade e alta eficiência econômica, eles fazem rotação de cultura, eles têm pecuária em toda a área de lavoura, eles têm 100% de cobertura, não tem solo descoberto, e a melhoria do solo deles ao longo dos anos é um absurdo. Então a gente precisa enxergar essas coisas que estão acontecendo debaixo dos nossos pés aí, né? Tem muito Uhum. produtor fazendo e que passa despercebido, passa como se fosse Passa. um produtor Um convencional e que produto não é, né? E tem convencional. muita gente É. fazendo isso, fazendo um baita de um trabalho. Exato. E falta muito essa questão da divulgação, assim, eu diria até uma comunicação melhor, né? Porque tem muita gente que pergunta assim: ah, agora mesmo eu tinha botado ali nos stories, deve estar aberta até a caixinha. Ah, onde eu consigo comprar carne grass-fed aqui no sul? O que que tu responderia para essa pessoa, Léo? Eu Se ela for no responderia. mercado. É difícil saber, né? Mas assim, o que que é o grass-fed? Vamos dizer, É, depende do conceito, porque tem grass-fed que é, sei lá, até 60 dias, até 90 dias de confinamento, né? Uhum. Teria que tá bem especificado, né? Mas assim, É. se tu for no mercado e primeiro que escolher uma carne de um frigorífico do Rio Grande do Sul, hoje tu realmente não tem como saber, mas é Uhum. grande chance de ser grass-fed. De Grande, ser grande, grande grass-fed. chance. É. Grande chance. E, mas não tem como saber. Na Mas, tipo, essa verdade, diferenciação que a gente comentou, de repente, como as Estâncias Gaúchas têm, que tem o selo, né? Então, claro, olha o trabalho claro. legal que eles fizeram. Realmente, assim, ó, eles têm um projeto. Depois entrem lá, pessoal. Eu vou colocar o link deles, o arroba deles. Tem o projeto, eles têm uma certificação e isso vai na carne. Tem lá uma parceria com o frigorífico, enfim. Então, até na Expo Inter eles fizeram lá, tinha vitrine da carne mostrando, falando disso. Então, além disso, tu tá entendendo ali, ó, biodiversidade do bioma. Tem fotos lindas dos animais. Nossa, é muito legal. Então, tu vai ali, quando tu vai comprar aquela carne, se tu ficar na cabeça aquele selo, tu provavelmente vai ver aquele selo no supermercado, tu vai comprar, né? Ou tu Sim. vai querer, ou tu vai pedir, vai chegar lá num lugar que tu conheça, sei lá, que tu vá. Ah, tem aquela carne assim, assim. Então, isso é legal, das pessoas que Claro. fazem isso, ter toda essa ponta para o consumidor Sim. saber o Essa que que elas estão fazendo. identificação. Essa identificação. E às E vezes contar a falta isso. história, né? E contar a história, porque a Isso. maioria das pessoas não tem noção, né? De como as coisas Uh-uh. são produzidas. Não sabem, exato. E o pessoal mais urbano, menos ainda, né? Porque aqui tu falou um monte de coisa, aposto que tem um monte de gente que não sabe o que que significa. Porque eu agora sei, assim, depois de ter lido Sacred Cow, um monte de coisa, Uhum. ter estudado sobre isso, mas eu fiz a pesquisa com consumidores, né? Então, tipo assim, da parte Sim, pós, pós-porteira. Então, dentro da claro, porteira, eu claro, sei muito claro. pouco, até porque a gente tem uma chácara aqui pequenininha, mas assim, não de produção nem nada. Mas Sim, assim, esse pessoal mais urbano é muito difícil a é. gente explicar assim outras coisas. Então, por isso que tem que ter mais acessível, né, de uma forma ou de outra, Claro, essa tentar. informação. Passou aqui um comentário, eu só vou ler, que eu queria agradecer quem fez, mas eu gostei. Quem que escreveu alguma coisa aqui? Alguém falou.
Ah, a questão grande é difundir essa ciência, exatamente. Essa questão de divulgação científica é muito importante. Foi o Felipe, eu acho. Parabéns a vocês por disseminarem esse processo. Obrigada. Essa questão da divulgação, Ó, assim, e falar. eu tava pensando nisso e o Vitor comentou aqui, ó, fuja da gordura branca, é isso aí. Primeiro, excesso de gordura já desconfia. E aí aquela graxa bem branca também é outro indicativo. Mas daí tem que ter experiência, né, Vitor? Não é qualquer um. O desafio é comunicar. A fábrica de Bezerros perguntou: existe no Brasil alguma associação de pecuária regenerativa? Não que eu Acho que conheça. não. Acho que Não, não. não. Tem da pecuária sustentável, tal, mas de pecuária regenerativa, acho que não. Acho que não. O que Uma eu outra posso coisa te... que a gente não falou, que dentro dessa parte assim que a gente trabalha no dia a dia, que é de recuperação de áreas, né? Porque a gente Uhum, tem muito um viés, vamos dizer assim, conservacionista, ou seja, conserva mas aquele ambiente lá, aquele herbívoro que está lá há muito tempo, em harmonia, pá, tá. Só que tem as áreas degradadas, né? Tanto por uhum, pecuária, por mau uso, excesso de lotação, é o mais comum no Rio Grande do Sul, invasão uhum, de plantas exóticas, tipo o capim anone, que hoje está disseminado pelo Rio Grande do Sul, que é uma uhum, planta polêmica, é, ruim. sim. É, e tem as áreas degradadas pela agricultura, né? Ou seja, aquelas áreas que foi soja em cima de soja por muitos anos, arroz em cima de arroz por muitos anos, e que a Uhum, pecuária ela é talvez a única atividade capaz de, com baixo investimento, recuperar essas áreas, ou pelo menos ser uma atividade econômica no meio da recuperação dessas áreas. Então, também foi uma das perguntas que tu tinha me mandado antes, se era necessário alguma adubação, alguma correção. nutrição do De- solo. nutrição do solo Isso. depende da velocidade com que tu quer regenerar esse solo, né? Uhum, Se tu quiser fazer isso, o que que a gente tem feito? Vamos lá. Por exemplo, áreas de soja, que a soja já não produz mais porque o solo está exaurido. Uma má agricultura, que é muito comum no bioma Pampa, né? Aquela uhum, agricultura que o dono da terra tinha uma área de pecuária pouco produtiva, entregou para um sojicultor e esse sojicultor entrou nessa área e soja, chegou uma hora que o cara quebrou e não pode mais plantar porque não tem mais o que tirar da terra, porque ele nunca fez uhum. uma boa reposição. A gente tem corrigido, adubado essas áreas e implantado uma pastagem perene. Isso é outra coisa que a gente não falou, né, na parte de pecuária regenerativa, a perenização de pastagens, ou seja, de tu ter Que uma fique planta ali. que fique ali. E isso vai Uhum, fazer com que ela produza mais biomassa ao longo do tempo e vá construindo solo, que era o que tu muito bem colocou, né? Então a gente tem feito a recuperação dessas áreas, é tipo, ó, vou fazer um investimento para recuperar essa área, aí eu vou ficar 3, 4, uhum, 5 anos com pecuária aqui, e aí eu vou entregar de novo para soja, mas vai ser uma soja muito mais produtiva. E aí eu vou pegar outra área uhum. que está degradada, vou introduzir uma pastagem, vou cobrir o solo, e assim eu vou rodando. A gente tem implantado esse plano de rotação de culturas, chegando assim, tem 1.000 hectares de soja. Vamos pegar 20%, me dá a pior área de soja que menos está produzindo, vamos Testar por converter em lá. pecuária, ficar 3, 4 anos com Uhum. pecuária e quando entrega de volta para a soja, a experiência que a gente tem é de uma produção aí de 10 a 20% superior ao que o cara Ah, vinha tendo na média. Então, uhum. é uma baita de uma transformação, mas que tem que ter uma cabeça aberta para a mudança, porque muito da nossa base de agricultura pecuária
O agricultor é um indivíduo, tem o seu negócio de agricultura, e o pecuarista é um outro indivíduo que tem o seu negócio de pecuária. Como, como isso é E os dois, curioso, ao invés né? de trabalharem juntos para ser um ganha-ganha, os dois trabalham um contra o outro, e aí os Uhum. dois ou deixam de ganhar, ou perdem, ou um perde Querem de vez. para o outro ganhar. Uhum. Então, e Sim, quando isso acontece, o solo perde, sim, né? sim. Quando o trabalho não é conjunto, o solo vai degradando e chega uma hora que, no fim das contas, quem sobrevive a tudo é a pecuária. Quem está lá no Uhum. deserto é a pecuária. Quem consegue, é. Tem, acho que no solo Por fértil isso que não mostrou, dá para sim. não dá para parar de comer carne, né? Carne É, é o que dá para produzir em qualquer lugar. Carne, exato, leite. exatamente. Uhum. Quando tu falou agora do solo e como é que fica o local, pensando em soja, na minha cabeça assim veio uma imagem agora que eu tinha visto há pouco tempo, descobri um produtor de porcos. Como é que é o nome desse porco mesmo? Ah, caruncho. Paulo, e é assim, regenerativo, é muito, muito legal assim a produção dele. E tu vê assim, é um vale, os porcos ficam, né, no pasto, vão Uhum. pastando e tal, muito legal. E daí tu vê que ali ele tem tipo assim, consorciado com o pessoal ali, tem muita produção de queijos e tal, muita produção de leite. Então eles pegam, os porcos têm também o soro do leite, que ele, né, tem essa parceria, digamos, com o pessoal ali do leite. E tudo ali tá em harmonia. É que nem tu falou assim da soja, vai lá, exaure tudo que tá no. Mas não, os animais, tipo assim, quase que são a solução para não só um deserto lá na África que mostra, né? O Alan Claro. Sabre mostra. Aqui também, provavelmente, muito lugar que talvez as pessoas não soubessem o que fazer. Os animais também são, né, essenciais Sim, nessa volta, digamos assim, para uma produção. sem dúvida, sem dúvida, É sem dúvida. bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O desafio é comunicar. O Victor disse, o mais difícil já temos. Exatamente, eu também acho. Ah, eu vi que vocês fizeram um podcast com o pessoal do De Olho no Material Escolar, né? Isso. É que é uma outra coisa, né? Essa questão da comunicação aí para nas escolas, né? Porque É, então, é, comunicam muito mal o que a gente está fazendo, né? exato. Muito boa abordagem, de forma clara e racional. Parabéns. Ah, obrigada, Rodrigo. Ah, o Deixa eu ver Rodrigo, um aqui. abraço pro Rodrigo. Sérgio, o que que mais aqui? Eu vi mais algum comentário que passou para mim. Vi outro dia no Giro do Boi no Canal Rural uma discussão sobre ILP. O resultado foi. Que o ciclo, o melhor ciclo seria de 1 ano e meio ou mais com pecuária. É isso aí. Assim, a gente tem trabalhado, até por questão de custo, 3, 4 anos de pecuária para voltar à soja. E se for ver no arroz, o clássico do arroz antigamente eram descansos de 5, 6 anos, né? Que na várzea acaba que recupera mais rápido, tem mais umidade e tal, o processo é mais acelerado. E E hoje, claro, pela pressão de ter mais lavoura, os cortes, que a gente chama os intervalos entre uma lavoura e outra, eles são menores, mas é, são modelos, né? Mas sem dúvida, quanto mais tempo eu tiver com pecuária, ser bem manejada a pastagem, vai ser melhor para a lavoura depois. E outra coisa que a gente não falou, a questão de pressão de praga, né? A pecuária, Tanta coisa, né? tu atinge um Que a gente equilíbrio não. ali. O custo dessa lavoura é menor também quando a pecuária entra, né? Tu diminui a pressão, tu te aproxima mais de um equilíbrio natural. Esse é o intuito, né? Uhum, sim, sim. O pessoal que não assistiu, esse Solo Fértil que tá na Netflix, vale a pena, porque tem muita coisa boa ali. Eles explicam algumas coisas que a gente falou aqui, mas que fica talvez mais visual, tem umas coisas assim, umas animações. E também tem o documentário do Sacred Cow, mas daí tem que comprar. Daí tem, não tá na E Netflix. Quer tem, dizer, e tem um mas, que até eu li num comentário aí do teu perfil, um hum, comentário da Dani Schossler, acho que é essa a pronúncia, do Bye Bye Cow, que é um documentário espanhol
Isso aí, em que é bem espanhol. interessante. Mostra assim como que ficaria o país se terminassem com a pecuária, né? Se os Então, veganos ganhassem. exatamente. E é um desastre. É um desastre. Mas isso não vai É acontecer. verdade. Isso Não, não vai tá no acontecer. YouTube, tá no YouTube. Esse aí é É, bem bom, bem eu gratuito. vou ver se eu lembro, eu não tenho coisa para anotar, mas eu vou botar na legenda depois da live, para o Beleza. pessoal quiser assistir. Que tá no YouTube, né, também. E o Sim, Sacred Cow vale a pena bastante também, mas tem que pagar, acho que tá na Amazon, iTunes, alguma coisa assim, que é muito bom. Daí esse realmente não tem que tirar nem botar assim, mostra o mundo todo, fala assim sobre o que a gente tá falando aqui, mas é muito legal. sim, sim. Muito bom mesmo. Então tá, Léo, agora que eu vi Tá aqui que já bem. passamos do nosso Pois horário, é, eu achei que em uma mas hora caía, mas não. não cai, nunca caiu minhas Pois é, lives aqui. achei que era uma hora só. Acho Mas que quando a beleza, conversa foi tá muito boa, eles vão bom. deixando. É, Ah, te agradeço obrigada. aí pelo convite, muito bom. Imagina, eu que te agradeço. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar a live salva, e daí se tiverem, lembrou de uma pergunta ou pensou em alguma coisa, me manda aqui, qualquer coisa eu passo pro Léo, a gente vai falando. Então tá, Léo, quer deixar Tá aí bem? uma indicação para o pessoal que quiser saber mais do teu trabalho, te Tá, seguir por aí? é bom, me segue aí, é Leonardo Canelas, Ganado Assessoria, a nossa empresa, né? Tem uma turma boa aí trabalhando no campo, que está focado em ajudar o produtor. E tem também a nossa propriedade, tem um Instagram aí recentemente, Saudade Pecuária é o nome. Ah, que Tá legal! meio devagar porque é muita atividade, eu sou meio analógico, mas tá ali, volta e meia, sai uma foto, alguma coisa ali. Que legal. Então tá bom. Ó, tá Tá na hora na de hora pensar de num evento. pensar em um Já evento. estamos pensando, Vitor, estamos pensando aí, estamos pensando. Que bom, que legal. Que bom, Léo. Depois tu me manda qualquer coisa, algum perfil que eu esqueci. Se eu Tá, acho que eu vou esquecer de alguma coisa na legenda, daí tu me manda. Lívia, insere tal coisa, daí eu tá, edito lá. beleza. Tá bom? Tá, Boa noite, pessoal. Obrigada. Que bom beleza, te valeu, boa encontrar. noite, até mais. Tchau, boa noite. Tchau.